Boa tarde. Obrigada por estarem conectados com a gente hoje para falar sobre um tema muito importante e que nos toca pessoalmente: as relações. Somos uma marca que conecta e aproxima as pessoas e por isso hoje vamos ver os resultados do estudo Conexões e também conversar pessoalmente com o Dr. Robert Weldinger sobre a importância das relações humanas em nossas vidas. E para iniciar essa conversa, eu vou chamar diretamente de Madrid, Rafael Alarcón, que vai compartilhar com a gente de onde começou esse estudo e qual a ligação que ele tem com o propósito da nossa empresa. Olá, Rafael. Obrigado, Marina. Es un placer para mí acompañaros hoy en la presentación de este estudio sobre las conexiones en Brasil. En Telefónica, cuando estamos a punto de cumplir 100 años, hemos dedicado un gran esfuerzo a volver a pensar cuál es nuestro propósito de compañía, cuál es nuestra misión. Y equipos de todos los países, equipos de todas las funciones de la compañía nos hemos puesto de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Un mundo más humano porque son las personas las que dan sentido a la tecnología. La tecnología es un medio que nos ayuda a vivir mejor. Y conectar la vida de las personas, porque conectar va mucho más allá de los cables, de la fibra óptica, del 5G, del Bluetooth, de todas las tecnologías que utilizamos en el día a día. Conectar es una función que pone a las personas en común. Conectar es algo que nos ayuda a progresar, que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a desarrollarnos, y conectar nos hace conseguir cosas que nosotros solos no podríamos, porque estamos convencidos de que cuando conectamos somos capaces de hacer cosas increíbles. Mejor que explicarlo yo, tenemos un vídeo corporativo que explica lo que es la misión y el propósito de Telefónica. Así que dentro vídeo, por favor. Sometimes you get something good and you don't know why. A feeling like this never gets old. Whatever I do, I won't let go. Look at us now, our moment, we own it, no doubt. There's nothing that's holding us down, you and me, as good as could be. This dream that we found. Look at us now. Oh, look at us now. There's so much waiting before us we've yet to find. There's endless memories we're gonna make in time. A feeling like never gets old. Whatever I do, I won't let go. Look at us now, our moment, we own it, no doubt. There's nothing that's holding us down, you and me, as good as could be. Living this dream that we found. Look at us now. Oh, look at us now. Look at us Bueno, como hemos visto en el vídeo, conectar es mucho más allá de la conectividad, ¿no? Nuestra función va mucho más lejos y lo que buscamos es ayudar a las personas a que sean mejores personas, mejores profesionales y a que puedan cumplir sueños que por sí solos no podrían. Es la clave y es la magia de las relaciones humanas, de las que Víctor y Marina nos van a hablar, en concreto de las relaciones humanas en Brasil. Muy obrigado a todos por su compañía hoy y espero que el estudio les resulte muy interesante. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Pues vamos entonces con los resultados del estudio, la importancia de las conexiones en Brasil. Rafa hablaba de nuestro propósito, del propósito de Telefónica, hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Aquí en vivo, en Brasil, decimos digitalizar para aproximar, digitalizar para acercar a las personas. La variable fundamental son las conexiones que forman parte del ADN de Telefónica, que a través de sus marcas comerciales Vivo, O2, Movistar, llevamos años conectando la vida de las personas y permitiendo esas relaciones
personales. Lo hacemos con el convencimiento de que las relaciones son una poderosa herramienta de transformación individual, social, del tejido empresarial. Sabemos que las relaciones personales son la principal fuente de bienestar y de felicidad de las personas, pero es que en muchas ocasiones, si no hay conexión, no hay relación. Este convencimiento sobre nuestro propósito, sobre la importancia de las conexiones, nos ha llevado a realizar una investigación muy robusta, cuantitativa y cualitativa en muchos de los países Telefónica. Hemos realizado investigación en España, en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile y, por supuesto, en Brasil, que son los resultados que vamos a ver hoy mismo. Hemos hecho investigación cualitativa robusta, hemos pasado muchas horas con muchos participantes de grupos, más de 20 horas, y una investigación cuantitativa también muy amplia, cubriendo diferentes edades, diferentes regiones para tener representatividad nacional. Y en los grupos hablábamos con los consumidores precisamente de las relaciones personales, que se pararon a pensar un momento qué sería de sus vidas sin relaciones humanas. Y la verdad es que nos hablaban de que las relaciones humanas para ellos eran fundamentales, que no podían vivir sin ese cafecito por la mañana con los compañeros que les daba pie para empezar el día, donde hablaban de los proyectos pendientes y también pues, de lo que está pasando en la oficina. O incluso otras personas nos hablaban que no podían comenzar el día si no recibían ese mensaje de su madre, de su padre, de su hermano. Son relaciones, todas ellas bastante diferentes, pero igual de fundamentales para todos. Por eso queríamos explorar un poco más, entender mucho más qué significan para los consumidores las relaciones personales y las conexiones. Empezamos con los datos de Brasil. Pues fijaros cómo el 85% de los consumidores brasileños nos decían que las relaciones personales son fundamentales para su vida. Mucho más incluso que el dato de España, fijaros, un 81%, o que el total de Hispan, que es un 74%. Más allá de esas ligeras diferencias porcentuales, con lo que nos tenemos que quedar es que prácticamente más de 3 de cada 4 de los entrevistados dicen que las relaciones personales son fundamentales para ellos. ¿Y por qué son fundamentales? Queríamos precisamente saber por qué lo son y les preguntábamos en estas horas de conversación que hemos tenido con los consumidores los motivos por los cuales creían que eran fundamentales, qué beneficios sacaban con las relaciones personales. Y en primer lugar, lo que nos llamó la atención es que hablaban de manera espontánea de la pirámide de Maslow, realmente sin saberlo, no sabían que estaban hablando de la pirámide de Maslow, y es que nos decían una a una las capas de necesidad que tiene el ser humano. Nos hablaban del bienestar, nos hablaban de que las relaciones te da bienestar, te da una tranquilidad física, fisiológica, psicológica, que realmente era muy necesaria para nuestro día a día. También de seguridad. Tenemos inseguridades, tenemos miedos, tenemos inquietudes y no sabemos afrontarlo, o sería mucho más difícil afrontarlo si no contásemos con personas a nuestro lado, con esas relaciones. También hablábamos de la afectividad. No somos robots, somos personas, somos seres humanos programados para empatizar, programados para crear vínculos de conexión con otras personas, y esa afectividad forma parte de nuestra propia construcción. Sin ella no seríamos lo que somos hoy en día. Comunicación, realmente necesitamos expresarnos, necesitamos escuchar a los demás para también conformarnos nosotros. También somos latinos, nos gusta socializar, nos gusta cotillear, nos gusta el show off. Por eso luego Marina nos va a hablar del poder de las redes sociales en cuanto a las relaciones personales. Y por último, el crecimiento. Realmente las relaciones personales son fundamentales para el crecimiento de uno mismo, para el crecimiento, para lo que somos en nuestro día a día. Pero hay más aprendizajes. Hemos pasado, como os decía, muchísimas horas con los entrevistados y no solo hemos llegado a entender esas necesidades cubiertas, sino que hemos llegado a interpretar muchos insights referentes a las relaciones personales que nos gustaría comentar con vosotros en esta rueda de las relaciones. En primer lugar, que las relaciones son como el oxígeno de nuestro día a día. Para las personas, las relaciones son algo tan vital que sin ellas moriríamos asfixiados. Realmente necesitamos de las relaciones.
y por ello las relaciones forman parte de nuestro día a día y sin ellas sería una tortura. En muchas ocasiones buscamos estar solos, es cierto, pero es que la soledad impuesta, la soledad que hemos tenido hace poco en nuestras vidas, realmente es una tortura. También, si no te relacionas, no avanzas. Es que nosotros hoy en día somos realmente las relaciones que han pasado en nuestra vida. Esto nos ha ayudado a poner un ladrillito más en la construcción de nuestro propio ser. Las relaciones son capaces de acelerar o de parar el tiempo. Las relaciones son como un viaje eterno. Realmente nos decían los consumidores que entendían la vida como una road movie. Realmente ellos son los protagonistas, están en su vehículo, en su moto, en su coche, por esa carretera, transitando por esa carretera, y las relaciones van entrando como los personajes en una road movie, van entrando, saliendo, se quedan en el vehículo, salen, se quedan pero mutan, son diferentes y en muchos momentos somos capaces de describir esa vida, ese viaje, gracias a las relaciones que hemos tenido ese momento. Recordamos, en ese momento yo todavía estaba mi padre conmigo, en ese momento yo seguía casado. Son capaces de marcar nuestra vida de esta manera. La felicidad también se contagia a través de las relaciones, igual que todo lo malo. Nos hemos dado cuenta, hablando con los consumidores, que las relaciones son un hiperconductor de las emociones. Son capaces de transmitir todo lo bueno y todo lo malo que hay en las relaciones. Y con esto linkamos con el siguiente punto, con el punto número 7. Realmente, si usted me falla, yo me defiendo. Lo que queremos decir es que tenemos derecho a admisión en nuestras relaciones, precisamente porque sabemos lo peligroso que es dar entrada en tu vida, tener una relación con alguien con el que puedes tener una relación nada balanceada, tóxica, no equilibrada. Realmente por eso tenemos ese mecanismo que es ese derecho de admisión, como en los locales. La vida son las pisadas que van dejando en nuestra vida estas relaciones. Y aquí hablábamos de una analogía como la de los ordenadores. Los consumidores nos decían, bueno, es que nosotros realmente, el ser humano es su memoria. Los ordenadores se van formando su memoria a través de pequeños inputs de situaciones. Pues nosotros somos como ese ordenador y las relaciones son esos inputs de memoria que crean esa memoria, y el ser humano sin su memoria, sin todo lo que ha vivido, sin esas relaciones, realmente no es nada. Y los últimos 2 puntos tienen mucho que ver con la pandemia. Y es que ahora valoramos muchísimo más las relaciones. Hemos vivido un tiempo en el que hemos estado limitados, distanciamiento social, confinamiento, pandemia, y ahora, si hubiéramos hecho este estudio, por ejemplo, hace 4 años, los resultados hubieran sido muy diferentes a los que estamos viendo ahora. Ahora valoramos muchísimo más las relaciones. Y las relaciones te ayudan a adaptarte en muchos casos. Y esto es un insight que hemos recibido sobre todo de los más mayores, de los baby boomers. Y es que nos decían que realmente sus ansias por comunicarse, por mantener relaciones, les ha llevado a adoptar nuevos hábitos tecnológicos, a contratar fibra, a realmente adoptar unos hábitos que le permitían seguir manteniendo relaciones. De ahí estos datos que vemos de la operación en Brasil, Marina, fíjate, el aumento del consumo de datos fijos ha crecido un 69% y un 41% el aumento de datos de Internet móvil. Desde luego tiene mucho que ver esta situação que vivimos atualmente. Sim, com certeza. Bom, a gente também perguntou, a gente queria entender como é que o brasileiro vê as relações e como é que elas estão ligadas aí para ele, né? E o que a gente viu é que as relações das brasileiras estão muito ligadas à criação deles. Então, a gente vê um alto índice ali das pessoas relatando que as relações mais importantes para eles são da família de origem, mais até do que casal, o cônjuge, o parceiro. Então, a gente vê que essa família que te colocou no mundo e que compõe ali a sua origem, ela tem uma importância maior, e isso é ainda maior para a geração Z. Acho que muito por eles ainda não se verem, né, casados ou num relacionamiento tan duradouro. Muy interesante, la verdad es que este dato es un poco diferente a lo que vemos en España y en Latinoamérica.
En España y Latinoamérica también la familia de origen y la propia familia son los dos grupos de relación más importantes, pero como que la propia familia, tus propios hijos, es un poquito más importante que la familia de origen, como passa em Brasil. Sim, muito interessante essa diferença. E aí a gente vê relatos, né? As pessoas falam que dariam a vida pela sua família, mas talvez não por um parceiro, por um namorado e tal. Bom, e aí o que a gente vê é que quando a gente pergunta para as pessoas o que é mais importante para você ter uma boa vida, para ter relações, e a gente vê ali que a família novamente aparece quase como um tripé. Então, os 3 primeiros pontos ali muito parecidos na pesquisa são a saúde emocional, a saúde física e dedicar tempo para a família. Então, é quase como se esses 3 pontos fossem ali a sustentação das pessoas e de uma boa vida, de uma vida saudável, e chama ainda mais atenção se a gente pensar que a gente está aí saindo de uma pandemia em que a importância da saúde cresceu muito na percepção das pessoas. Mas também a gente não vive só de família. A gente vê que tem várias relações no nosso dia a dia que são mais íntimas, mais sociais, mais permanentes ou mais passageiras e que também constroem toda a nossa vida, a nossa felicidade. E aí a gente vê, né, família, cônjuge e tal, nesse eixo do mais íntimo e mais permanente, o social no grupo de amigos, e aí até aqueles mais distantes e passageiros, como os vizinhos, pais de amiguinhos dos filhos, e alguns que já foram íntimos, mas que de alguma maneira passaram também no tempo. E claro, tudo isso é dinâmico, né? Então a gente tem casos, todo mundo acho que pode pensar em casos seus, de pessoas que eram passageiras em suas vidas e que foram ganhando intimidade e permanecendo nas suas relações. E isso é o que compõe a gente, né? Não importa o nível de relação que tem ali, tudo isso está compondo quem nós somos. Então, quando a gente pensa na nossa família direta, no cônjuge ou nos amigos que são mais próximos, a gente está falando dos nossos alicerces, de quem a gente é, que cumpre essa relação mais básica ali da pirâmide de Maslow. Quando a gente vai para um grupo mais estendido de família e de amigos, a gente está falando da construção mais social, que faz a gente diferente, que dá aquele senso de pertencimento. Quando a gente estende ainda mais e vai para companheiros de trabalho, companheiros de estudo, a gente está falando da nossa imagem social. Então, são os grupos de referência que a gente vai criando ou transitando ao longo dos anos. E, por fim, o bairro, o entorno, que é quem nos rodeia, que é aquele circunstancial cotidiano, mas que também é importante para as nossas relações. A gente vê as pessoas verbalizando, né, que essas pequenas coisas do dia a dia trazem aquela leveza, é um bom dia que te dá uma outra moral, né, no dia, e que foi o que nos foi privado durante a pandemia. E aí a gente, hoje, colocando tudo isso em perspectiva, a gente entende o porquê que a gente se emocionava tanto quando via um bilhetinho ali do delivery, né, te desejando um bom dia e agradecendo a escolha. Isso faz todo sentido quando a gente pensa nessa roda aí das relações. E aí, quando a gente perguntava também o que mais influencia para a construção dessas relações, a coisa muda um pouco. A gente vê que o mais importante é a confiança. Então, a gente vê o grau de parentesco e o tempo que você conhece a pessoa, ele é muito inferior ao nível de confiança que você precisa ter numa pessoa para que você consiga construir uma relação de qualidade ali com ela. E aí eles trazem tudo, né? Essa relação de qualidade, ela tá muito de você compartilhar bons momentos, a reciprocidade, de você ser verdadeiro com o outro, querer o melhor para o outro e o outro melhor para você. Enfim, grandes amizades aí a gente enxerga. Então aqui a gente dá uma resumida aqui no nosso primeiro aprendizado, tem bastante informação de que no fim das contas a confiança é a base para a relação dos brasileiros. E isso é interessante de ver, porque quando a gente pensa que o brasileiro é um povo muito sociável, a gente está sempre rodeado de pessoas, a gente gosta de festas, gosta de conversar, mas quando a gente pergunta para as pessoas, elas se sentem muito seletivas, elas falam que elas são muito ou bastante seletivas em seus círculos de relações, chega a 83% esse índice. E aí a gente vê, então, que o que elas relatam é que eles têm, em média, 4 relações de qualidade. É como se a gente escolhesse a dedo, e cabe nos dedos de uma mão, quem que a gente quer investir mais tempo e o que né, quando eu tenho, o pouco tempo que eu tenho ali para as pessoas, em quem que eu vou investir. Isso nos chama atenção porque acho que é uma tendência que a gente enxerga ali, né? A gente passou por um período de maximização, da gente ter muitos amigos, muitos seguidores. As redes sociais impulsionavam muito isso, como você tinha comentado, né, Vitor? Mas hoje a gente vê que as pessoas estão migrando, a gente vê várias pessoas dizendo, eu tirei minha rede social, eu estou reduzindo meu número de amigos, ou eu só posto para os amigos íntimos.
porque a gente vê que as pessoas estão indo para um momento de buscar mais significado. Então, elas partem da importância da maximização do volume de amigos para um volume menor e mais aprofundado, com relações mais íntimas. Porque, no fim, o que as pessoas querem são pessoas que agreguem as suas vidas, né? Elas estão buscando desenvolvimento pessoal, elas estão buscando desenvolvimento social, e elas enxergam nas relações que elas têm, nas boas relações, oportunidades para isso. Então, as boas relações, os benefícios, as pessoas relatam que permitem que a gente se desenvolva como pessoa, fazem com que eu me sinta bem, física e psicologicamente, de novo na pirâmide de Maslow, ajudam a me expressar como é que eu sou. Isso é muito forte, né? Você pensar que as suas relações permitem que você seja quem você é e que você se expresse livremente ali o que você pensa e que você se conheça melhor, que também é muito interessante. O quanto você ver os outros também permite que você aprenda e se conheça. Então, no fim, a gente resume isso também, né? Todos esses aprendizados com essa questão da gente buscar as relações com mais significado e que agregam pra gente pessoalmente, socialmente, nos fazem crescer junto com as outras pessoas. Isso é bem interessante, porque quando a gente pensa, né, em todas essas mudanças aí de mundo real, mundo virtual, metaverso, tecnologias imersivas, a gente fica se perguntando onde é que entra a tecnologia? A gente está falando tanto das relações e a gente tende a pensar nas pessoas, mas a tecnologia está em tudo isso, né? E quando a gente pergunta para as pessoas se elas entendem a conexão, a tecnologia como algo positivo, a gente vê que a grande maioria, sim, vê como algo positivo. Então, tem 78% de positividade e o restante é praticamente neutro em relação a isso. E interessante de ver é que o brasileiro, ele enxerga, sim, a tecnologia como um aliado para manter as relações humanas. Então, 84% das pessoas, isso é um índice bem mais alto do que em outros países, né? Mucho más alto. Fíjate, en el dato de España un 69% y en Hispanoamérica un 78%. Realmente chequeamos el dato cuando lo vimos porque nos llamaba la atención. Sabemos que, bueno, la pirámide de población en Latinoamérica, en Brasil, es mucho más joven en comparación con España. Seguro que esto tiene mucho que ver. También las distancias en un país como Brasil, que es un continente, en países de Latinoamérica como México, como Argentina, que son enormes, la tecnología es fundamental para aproximar. Sim. E a gente pergunta, então, mas o que é estar conectado para você, né? As pessoas estão conectadas, estão vendo que é positivo, mas o que você entende por estar conectado? Claro que a primeira coisa que vem à cabeça são as redes sociais, então é o primeiro uso ali que as pessoas enxergam, mas logo depois a gente vê de novo que vem essa questão da família, os amigos, ouvir uma música. Então a gente vê que no fim das contas estar conectado é aproximar as pessoas de experiências, mas sobretudo de outras pessoas. E a gente sabe que o virtual hoje é uma grande ferramenta e que nós usamos muito o WhatsApp, né? É uma ferramenta muito utilizada e a gente vê que o índice de uso do WhatsApp como meio favorito para se conectar está em 76%, acima até da conexão pessoal ali, de você encontrar a pessoa pessoalmente. E o brasileiro tem, inclusive, uma característica muito própria, que é o uso do áudio. A gente é muito vocal, então a gente liga, faz muita ligação, a gente manda áudios no WhatsApp, e isso é uma característica que chama bastante atenção e é um uso muito mais intensivo do que em outros países, né, Vítor? Este dato no lo tuvimos que chequear, Marina, porque sabemos que os gusta mucho el WhatsApp en nuestro día a día. Lo vivimos y os gusta mucho el audio. Sí que es cierto que el dato es mucho mayor que en España, un 58%, y muy aproximado al dato que tenemos en Hispan, un 73%. Muito bem. E quando a gente vai para uma geração Z, a gente vê que a conexão, ela ganha ainda uma outra dimensão. Então foi muito interessante o caso desse menino que estava num dos grupos e que ele falava que sem conexão ele estaria solteiro. Ele já conhecia a namorada, mas que durante a pandemia eles começaram a jogar online, e as sextas-feiras dele mudaram, ele, né, tinha ali um encontro com ela no game, e dali eles foram se conhecendo melhor, até que eles resolveram sair presencialmente e começaram a namorar. E aí é interessante porque a gente quis estressar esse ponto um pouco por essa questão, né, que a gente ouviu lá e entender, e a gente foi perguntar de novo, né, mas quando a gente fala de interação de qualidade, né, e aí essa de fato, né, do namoro e tal, com as pessoas mais íntimas, onde é que elas acontecem? E aí sim a gente vê uma inversão do WhatsApp com o presencial. Não tem nada como olho no olho, no fim das contas, quando a gente está falando das nossas relações íntimas, e a gente vê o presencial ultrapassando. Depois disso, a gente também, né, a gente estava falando tanto de onde se conecta, não se conecta, o presencial ali como importante, e a gente perguntou também
o quanto se desconectar, então, é importante para as pessoas, ou conectar-se consigo mesmo, né? Desconectar nesse sentido, e as pessoas trouxeram que era muito importante se desconectar, né? 65% ali trouxeram esse índice. Só que tem uma curiosidade muito grande que o Vitor vai comentar aqui, que a gente foi identificar que mesmo o que as pessoas entendem por se desconectar, eles estão conectados tecnologicamente, então é quase que uma desconexão ali mental, provavelmente, né? Mas tecnologicamente eles estão conectados, né, Vitor? En efecto, Marina, realmente lo que veíamos en esta lectura cualitativa de lo que es estar conectado y desconectado para las personas es que la tecnología forma parte también del estar desconectado. Aquí veíamos diferencias entre los más jóvenes y los más mayores. Desde luego que la generación Z tienen un uso más acusado de las tecnologías. Nos hablaban de que cuando estaban conectados, esos momentos de disfrute, realmente ellos se conectaban con los amigos con los que compartían aficiones a través de la tecnología, los videogames o las redes sociales. Y cuando estaban desconectados, en ese momento para ellos mismos, también se conectaban, porque iban a las plataformas de contenidos o iban a Spotify para escuchar la música que les gustaba y compartirlo con los amigos. A medida que se va haciendo la gente un poquito más mayor, la huella de la tecnología es un poquito menor, pero se mantiene hasta los últimos años de la gente que hemos entrevistado, hasta los boomers. Y lo vais a ver en este gráfico, la generación Z ya la marca de la tecnología es un poquito menor. Cuando están conectados ya con la familia ya entra, no solo los amigos, hablan mucho por WhatsApp, hablan mucho a través del móvil, es fundamental para ellos. En cuanto a la parte de estar desconectados, pues ellos también juegan a los videojuegos, necesitan la tecnología, también acuden mucho a las plataformas de contenido para disfrutar. En cuanto a la generación X, ya veis que la mancha de la tecnología es un poquito menor, sigue estando el móvil muy presente. Aquí ya entra los hijos, aquí ya somos más mayores, tenemos familia, nuestros propios hijos, y cuando queremos desconectar, incluso utilizamos la tecnología para desconectar, porque podéis ver ahí cómo está YouTube Kids, que en muchos casos nos decían los entrevistados que lo utilizaban para poder descansar un poco y que los niños se entretuvieran. Para ellos también estar desconectados es también hacer un poco de deporte, escuchar música. La huella de tecnología es un poquito menor. Pero fijaros cómo hasta en los boomers la tecnología está presente. Aquí para ellos estar conectados, ese disfrute es pasarlo con la familia, con los amigos de toda la vida, con los propios hijos. Sí que nos hablan del móvil, nos hablan de lo importante de la conexión fija en casa, porque ha sido un descubrimiento para ellos Zoom, Team. De hecho, una persona bastante mayor en España nos decía que él había logrado conocer a su nieta de 4 meses gracias a una videollamada, una cosa que le había cambiado absolutamente la vida, porque decía que la tecnología era maravillosa. Pues estos testimonios realmente son los que nos encanta, que nos encontramos de repente con ellos. Y en cuanto a su momento de asueto, su momento de desconexión, también hablaban por el móvil, también lo tenían presente. En algunos momentos necesitaban de las plataformas de contenido para entretener. En definitiva, la tecnología forma parte de todos los momentos de nuestra vida, conectados o desconectados. Muy bien. Bom, e aqui a gente então finaliza com o nosso último aprendizado, que no fim do dia, né, estar conectado é sobre aproximar as pessoas do que realmente importa para cada uma delas. Acho que isso é nosso propósito, né, mais do que claro, e é muito bonito ver como isso de fato é real para as pessoas e está no nosso dia a dia. Então agora eu queria passar a palavra para a Marina Dainese, que vai conversar aqui com o Robert, vai introduzi-lo. E queria agradecer você, Vitor, pelo estudo e todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Vitor e Marina. Como a gente viu no resultado do estudo, os brasileiros, entre toda a América Latina, são os que mais consideram as relações humanas como fundamentais em suas vidas e entendem a tecnologia como uma aliada na construção dessas relações. Mas o que realmente importa quando se trata de relações humanas, como essas conexões impactam diretamente a nossa vida? Para essa conversa, a gente vai chamar hoje Robert Waldinger. Ele é psiquiatra e professor na Universidade de Harvard, diretor do Centro de Terapia Psicodinâmica e Pesquisa do Hospital Geral de Massachusetts, especialista Zen e de meditação
e criou a Lifespan Research Foundation. O Robert conduz um dos mais importantes estudos sobre o desenvolvimento adulto, que analisa as variáveis que mais impactam a saúde física e mental das pessoas ao longo de suas vidas. Esse estudo vem sendo realizado há mais de 80 anos, com mais de 700 participantes. O TED Talk de Robert é um dos mais assistidos do canal. E hoje temos o privilégio de conversar um pouquinho com ele diretamente de Boston. Olá, Robert, seja muito bem-vindo ao nosso evento hoje. I'm glad to be here. Robert, como uma marca que tem um olhar humano por trás da tecnologia, nós gostaríamos muito de saber sobre a importância da conexão nas relações humanas, quais são os pontos centrais que o estudo de desenvolvimento adulto de Harvard nos traz e como que a gente pode cultivar de uma forma muito rica os relacionamentos humanos. We learn from this study that's been going for 84 years that two factors matter. One is being connected to many people in our lives. And so that could be friends, family. It could also be the person who checks you out in the supermarket every week with your groceries. All the people who give you small and large infusions of energy in your relationships with them, that those seem to be important. And in addition, the warmth of relationships. So having good, positive relationships preserves our health. It seems to keep us healthier longer and actually may contribute to our living longer. Isso é uma ótima notícia, Robert, saber que as relações humanas têm um impacto tão positivo na nossa vida e na nossa saúde. Deixa-me te fazer uma outra pergunta. Na sociedade de hoje, a gente percebe que a felicidade, ela se tornou quase uma obsessão, né? As pessoas estão o tempo todo falando e procurando essa felicidade constante. No seu estudo, o que você pode dividir com a gente? Eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre essa busca pela felicidade e o que a gente pode aprender a partir do estudo. Well, first of all, if we think of happiness as that feeling of being happy, we can't be happy all day, every day. That's just impossible. And I say that because sometimes we can believe that if we're not happy, we're doing something wrong. But actually, human life includes unhappy times and happy times. That said, we can increase our well-being. We can increase the likelihood that we're going to have more happy times by strengthening our relationships with each other. Então, Robert, fortalecer as relações parece ser realmente algo fundamental na busca da felicidade. E o que a gente tem visto na pesquisa é que, na maioria dos países, as pessoas têm em média 4 relações de qualidade. Existe um ditado que diz que é melhor estar sozinho do que em má companhia. Nós gostaríamos de entender também o que a ciência tem a dizer sobre isso. Well, science has lots of things to say about it. First, we don't know precisely whether and in what ways bad relationships break down our health, but we think that they do. And so there have been some studies that show that spending your life in a really difficult, acrimonious marriage is worse for your health than ending that marriage. On the other hand, the best thing we can do is try to keep making relationships better so that when there are difficulties in relationships and conflicts happen in all relationships, the first thing we want to try is to make them better. Robert, durante a pandemia, as pessoas foram muito privadas dessas relações mais casuais, porque obviamente estavam dentro de suas casas. Agora, nesse mundo pós-pandêmico, você vê alguma alteração, alguma mudança no que as pessoas buscam quando elas pensam em relações humanas? I think people are looking for more ways to express themselves and do things that are meaningful to them. So that includes relationships. There are some relationships that don't feel so meaningful, that don't feel so helpful to us. And those may be the relationships that we spend less time on. I think all of us during the pandemic have been asking us,
what's really important in my life and how can I spend more time doing the things that are important to me and being with the people who are important to me. Então a gente entende que as pessoas estão nesse momento revendo a qualidade das suas relações, buscando o propósito, o significado dessas relações. E sob essa perspectiva, nós gostaríamos de entender também o papel da diversidade, do quanto as pessoas devem estar abertas a conhecer e se abrir para pessoas que têm diferentes backgrounds, diferentes pontos de vista, diferentes estilos de vida. O quão importante é para as relações nós estarmos abertos à diversidade. It's very important to have relationships with people who are not like us. It stretches our minds. It makes us more emotionally flexible. And it helps us be more curious about other ways of seeing the world. The danger of living in our little bubbles in social media now is that we don't get to be exposed to new ideas and new points of view. That kind of exposure keeps us more intellectually alive, more emotionally flexible, and generally is more beneficial to us. Robert, você comenta com a gente que a forma como nós escolhemos utilizar a tecnologia, ela tem um impacto direto na nossa saúde e no nosso bem-estar. Nós gostaríamos de entender também um pouco da sua visão sobre os momentos de conexão e de desconexão, e se existem outras variáveis além das relações humanas que impactam diretamente na nossa saúde mental. Well, those are really big questions. So what we know is that technology is not good or bad. That really the question is, how are we using technology? One of the things we find is that if we use technology to isolate ourselves, to look at other people's lives and feel like we are missing out, that's a use of technology that makes us feel worse. If we use technology to divide us from other people, to spread hatred, that is a way that makes us less healthy. On the other hand, if we use technology to connect with other people, to connect with them online, but also to make dates so that we can connect with them in the real world, those are very helpful and healthy ways to use technology. So the question that we can each ask ourselves is, how am I using technology? And does that make me feel better or does that make me feel worse? Robert, você nos traz essa perspectiva e esse convite para um uso mais consciente da tecnologia, entendendo realmente quais são os reais benefícios e impactos que ela pode trazer. Quando a gente pensa nos brasileiros, que são pessoas realmente muito ativas nas redes sociais, eu gostaria que você explorasse um pouco mais desse pensamento com dicas que vêm aí a partir do estudo e do seu entendimento sobre o bom uso das redes sociais. Well, as I said, and as some of the research finds, social media can divide us from each other, and that's a terrible problem. Social media can spread information that's false, can spread lies. That is a real problem. But social media that keeps us better informed of the truth, and social media that helps us learn about each other in ways that are more accepting, those are really positive uses of social media. And we should all do more of that. Robert, uma pauta muito comum aqui no Brasil são os pais preocupados com o uso excessivo da tecnologia pelas crianças, ainda mais durante a pandemia. Então, gostaria de ouvir também um pouco de você e das perspectivas do estudo sobre essa questão do uso equilibrado da tecnologia, sobretudo quando a gente pensa no público infantil. Well, many child development experts recommend limiting screen time so that children do spend some time on screens because almost all of their peers do now, but that they have other time when they play, when they interact with other children in real time, in real life. And that when they are on screens, that parents pay attention to how they're using those screens. We want children to be consuming healthy
content from the internet, for example, and staying away from unhealthy content. And that's something that parents can monitor. So it's both monitoring the amount of time that children spend on screens and then what they're doing when they are online. E Robert, nós sabemos que você é um estudioso e também um praticante da meditação, e nós gostaríamos de entender um pouquinho da sua perspectiva sobre os benefícios da meditação na saúde mental. Oh, meditation. Yes. Oh, okay. Yeah. Yes. As you may know, I do a lot of meditation. It's been a very important practice in my life. And what I find is that it's a very helpful way to center myself and to come back to what's most important. That as I just feel myself breathe and calm down and feel all the thoughts swirling in my head subside, I come back to just the physical sensation of being alive. And breathing. And it's very helpful when the mind takes us off into all kinds of things that really don't matter very much. So I find that meditation is a way to bring me back to what matters most in life. Obrigada, Robert. Aqui na Vivo, a gente leva a digitalização para milhões de brasileiros, porque a gente acredita que ela é capaz de aproximar as pessoas de tudo que importa para elas: educação, entretenimento, cultura, saúde e também outras pessoas. Eu gostaria de ter a sua perspectiva sobre a importância das marcas realmente abraçarem e se comprometerem com esse olhar das conexões humanas nos tempos em que vivemos. Yes, brands are really important in embracing human connections. Because if you think about it, brands show us a picture of life. So what we show in terms of the photographs, the advertisements that we show are ways of giving each other a picture of what life looks like. So if we show ways of connecting with each other, if we show ways of bringing together different kinds of people in different kinds of setting, that's a way to help remind us that that's what we want to aspire to in our lives. So brands can be so helpful in fostering connection, in fostering inclusion, in fostering acceptance of other people. Robert, nós estamos agora caminhando para o final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria de agradecê-lo muito por essa conversa tão inspiradora e também deixar aqui aberto um espaço para a sua mensagem final. I think the final message is simply to remember to take care of your relationships, take care of connecting with the people who are important to you. We often imagine that, well, if we have a good friendship or a good relationship with a family member, it will always be there. It won't change. But that turns out not to be true. So think of taking care of your relationships in the same way that you would take care of your health, that you need to keep doing it over and over again, because our relationships are some of the most valuable possessions that we have as we go through life. That is very inspiring, Dr. Robert. So thank you for this conversation and for sharing with us so much good and interesting information. It was a pleasure. Thank you for the interview. Thank you. Obrigada a todos que estiveram neste evento com a gente hoje, aprendendo mais sobre a importância das conexões humanas. Espero que tenha sido muito proveitoso. Um abraço e até a próxima.